Gente, a Marina tá tendo um colapso nervoso. Deu tudo errado antes dessa gravação? Deu. Tamo aqui. Sai o vídeo. Vai sair. E aí, galera, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 7º episódio. Ali, 7 quer dizer se você é bom na matemática, que só faltam 3 pra acabar, gente. Gente, antes de vocês assistirem esse vídeo, dê um tapa no like, que ajuda muito a gente. E se você não é inscrito, se inscreva aí, meu amigo, ajuda a gente, quem tá suando aqui. Literalmente. Suando e tendo um colapso nervoso. É exatamente isso. A gente começa esse episódio com todo mundo falando de uma chave, de uma chave, de uma chave. A chave. Todo mundo muito desesperado. Cadê a chave? Olha só. Piadinhas de YouTube. E também falando de um projeto que a gente não sabia se eles estavam falando do segredo da Delos, né? Observando, ou se eles estavam falando de outra coisa de repente. Foi muito misterioso. Do projeto que a gente descobriu no quarto. Descobriu assim, né? Eu acho que as pessoas já estavam percebendo isso antes, mas descobriu definitivamente no quarto episódio, lá com o lance do seu Delos e do Will tentando fazer com que o seu Delos ainda vivesse no corpo de um host. Aí a gente vai pra uma cena que foi uma cena chave, que a gente só descobre que é chave no final do episódio, que é a Charlotte Hale meio que entrevistando, né? E o Bernard acha uma sala cheia de outros Bernards, um tá todo aberto, outro tá com a machadada na cabeça. Então assim, a gente não sabe em que circunstância esses Bernards foram usados. Se, inclusive, tu disse, né, Alice? Eu pensei... Eu achei muito boa essa. Possa existir uma teoria aí que, na verdade, esses Bernards, eles foram utilizados em vários momentos na história. Tipo, ao mesmo tempo, ou em momentos diferentes, mas, enfim, nem sempre foi o mesmo Bernard. E a gente não sabe o que aconteceu. A cada Bernard daquele ali tem uma história, o outro tava com a machadada na cabeça. Sim, Como é que isso aconteceu, né? Exatamente. E essa entrevista depois que a Charlotte Hale tem com a Valkyria, né, tem com o Bernard, a gente descobre... Gente, é por isso que eu amo Westworld, cara. Ela pergunta pra ele, tente lembrar que eu sei que você vai conseguir. E a gente assiste o episódio inteiro das memórias aí do Bernard. Muito bom. Meu Deus. E, assim, esse episódio a gente descobriu, né? Assim, foi confirmada a teoria de que, na verdade, a Dolores, ela tava entrevistando o Bernard porque ela era a pessoa que mais conhecia o Arnold. Então, ela era a pessoa que podia aprovar pro Ford ou não, né? E era o que tava acontecendo. Ela nunca tava aprovando o Bernard, né? Ela tava dizendo, não, ele ainda não tá pronto, você não tá pronta ainda. Que ainda aquele lance voltando pro lance da fidelidade. Que é essa é a palavra, né? É a palavra dessa temporada. Falando na Dolores, ela também teve um papel bem de destaque nesse episódio. Esse episódio que pra mim tá pau a pau com o quarto, que foi aquele avassalador do Delos, senhor Delos trancafiado, né, e tudo mais, foi muito bom. Esse episódio ele respondeu e não respondeu muita coisa. Muitas como Westworld consegue fazer muito bem. Que bom. O que eu achei legal desse episódio é que a gente percebe uma situação bem interessante. No filme Westworld, né, o antigão, dos anos 70, se não me falha a memória, o que acontece, a trama do filme é essa de, a empresa que era tipo parque de diversão, na verdade não era parque de diversão nada, eles estavam aqui só pra copiar as pessoas, pra dominar o mundo. E no Westworld agora tem isso. Mas não é isso que tipo assim, o Ford tava como se fosse planejado isso acontecer. Exatamente. E eu acho que também é o grande lance dessa temporada, é o fato de a gente não saber exatamente onde é o jogo do Ford e onde é o livre-arbítrio. Isso me pegou muito no momento onde a Maeve e o Homem de Preto se encontraram no mesmo lugar. E do mesmo jeito, Do mesmo jeito, sendo que, claro que de uma forma diferente, porque agora a Maeve, ela reage de outra maneira, porque ela é uma outra Maeve. E a filha dela meio que não era filha dela, né? E, nossa, essa cena foi incrível, né? A gente pensava... Eu achava que o Will ia morrer depois daquela. Levou um monte de tiro. Caraca, me chama de 50 Cent, que agora o Will... Como assim? Gente, ele levou um monte de tiro e acabou sobrevivendo, a gente viu no final. A barriguinha dele... Mas achei bem assim, vamos salvar esse cara, porque esse cara é foda. Mas, gente, assim, vamos matar os personagens, né? Assim, eu sei que é uma decisão de risco muito grande, né? Você matar personagens importantes. Mas isso torna a série mais emocionante, faz com que a gente se importe mais com os personagens. Na hora que a Maeve foi baleada, e ela foi baleada real, eu achei, tipo,
tá explicado por que eles vão matar a Maeve agora. Porque eles deram muito poder pra ela. Sim. E aí vão matar ela. Mas aí corta pro final, né? E ela tá viva, entre aspas, porque ela tá num estado muito debilitado. Mas a gente vê que aquele agente que tá viajando com ela desde o começo se escondeu enquanto a equipe da Dolores passava por lá. E eu acredito que ele vai salvar ela porque eles têm uma historinha, né, e tal. Exatamente. E tipo assim, eles mataram bastante pessoas ali assim, os funcionários ali dela. Usando técnicas, né? Tipo assim, exatamente. Roubando roupa, usando as mesmas armas, assim, um absurdo. E aí agora a gente também se pega se perguntando aí o lance do Além do Vale. Que isso foi bastante mencionado nesse episódio. Foi mesmo? Esse Além do Vale claramente tem referência àquele primeiro episódio de Westworld, onde a gente viu vários hosts mortos no vale lá. Mesmo afogados, né? Jogados, exatamente. Talvez esse seja o final do jogo do Ford, não sei. Enfim, existe esse ponto de encontro que a gente já viu, já tá mencionado, já tá bem óbvio. Que o Bernard tem que chegar antes com a Elsie, né? Porque a Dolores quer ir pra lá, porque vários outros personagens querem ir pra lá pra terminar o jogo. E hoje a gente descobriu, né, que é pra isso, que o Ford tava arquitetando algo muito maior que ele. E falando no Ford, a gente tem muito tempo de tela agora dele no sonho, né? Enfim, do limbo na cabeça, com o Bernard. E aí a gente descobre várias coisas, né? Tipo, ele, de fato, o Ford vive no San Junipero lá. Sim, ele tipo, não funciona colocar no corpo, então eu vou ficar fazendo aqui referência ao episódio de Black Mirror, pra quem não viu, que era onde os velhinhos e o corpo envelhecia, mas eles escolhiam ficar jovens numa espécie de um banco de dados. Sim. Né? Banco de dados esse, olha que transição. Que foi destruído. Que foi destruído, meu amigo. Que foi assim, ó, cabum. Se morrer agora, morreu. Aí, o que eu fico me perguntando, porque o Ford, será que ele planejou isso? Ele quis isso? Porque ele falou como se, tipo, isso aí ia acontecer eventualmente. Até, inclusive, a Dolores matar ele. Então, será que tudo isso é livre-arbítrio? Ou o próprio Ford programou tudo isso? Exatamente. Entendeu? E ele falou, aquilo ali, aquela base de dados são apenas 10 anos, né? Exatamente. Tudo bem. E o Ford, ele claramente não tem medo de morrer, porque ele sabe que ele pode manter a cabeça dele exatamente. Pra sempre. Que bizarro, né? Porque isso mexe muito com o nosso lance da morte, assim, das pessoas em geral pensar na morte, porque a gente tem medo da morte porque a gente não sabe o que é a vida sem a gente ter a consciência. E o Ford não tem medo disso, porque ele é praticamente, pra ele mesmo, ele é um download, né? Então... e ele é tipo um deus, né? Então, e outra coisa, falando em Deus que tu comentou, quem também brincava de Deus, brincava de The Sims, era o próprio Arnold, né? Que a gente visita a casa The Sims dele, a casa do sonho dele, que ele tava construindo de verdade com a família, onde ele meio que testava tudo da vida real naquilo ali. Então, o Arnold também, ele não é inocentezinho, não. Sim. Tá certo que o arco dele terminou muito mais cedo, porque ele morreu, né? Sendo que ele também fazia muita treta. Outra coisa que eu achei legal desse episódio é que, pra mim, ele foi o episódio dos encontros. Foram grandes encontros. Foi Bernard com Ford, foi Dolores com Maeve, foi Homem de Preto com Maeve. Foi a Charlotte com a Dolores. Gente, que cena! Gente, foi assim, caramba. A cena da Charlotte com a Dolores, tipo, você via a troca, você via a balança pesando. Agora a Dolores é bichona. Exatamente. Agora a Dolores é bichona. Então ela chegava, você via que a própria estrutura física dela já mudava. Tipo assim, eu tô ganhando. Aí uma pegava. Foi quase um futebol. Foi quase um jogo de futebol. Quem vence ali na discussão. E a Charlotte escapou, né, das mãos da Dolores. E assim, o que mais que a Charlotte pode fazer pra conseguir manter esse projeto, né? Porque o berço foi destruído e ela já não tem mais... A Dolores arrancou a cabeça do próprio pai, né? O core lá do pai. Aí o que a gente vê no final é a Charlotte, ela ficou sem o lance do projeto. Tipo, o que ela vai fazer? Aí termina o episódio, o Bernard fala pra ela onde é que tá a cabeça do Peter. Então, assim... Com certeza, obviamente, sendo Westworld, isso tá em timelines diferentes. Em tempo diferente, né? A gente não sabe qual é o tempo que a Dolores tirou isso da cabeça do pai e qual é o tempo que essa cabeça dele, por alguma razão, foi parar em algum lugar que a gente não sabe.
Um diálogo legal também que a gente teve bem no finalzinho é da Dolores com a Maeve. Elas se encontram pouquíssimo no seriado. E aí elas se encontram, uma julgando a outra sempre. Sim. E aí a Dolores fica tipo, olha, você não tá enxergando. Elas se respeitam, né? Elas se respeitam demais. Elas se entendem até certo ponto, mas cada uma resolveu ir por um caminho diferente. E o que eu achei legal é que a Dolores, muito cheia de si, achando que ninguém tá enxergando como ela tá enxergando, e vem a Maeve e fala, mas o que é diferente de eu querendo achar minha filha a você se importar com o seu pai? Mas aí a gente vê que Dolores simplesmente ela se importa, mas a minha missão é melhor e tal, então eu abri a cabeça do meu pai e tirei o que eu tinha que tirar, tipo assim, bem... Ela perdeu muitos escrúpulos, como tu falou, e a Dolores, ela tá muito nessa parte do controle. Ela tá controlando todo mundo pra ela ser livre, né? Então, assim, a Maeve, ela já tem outro posicionamento. Ela quer que as pessoas, os hosts se libertem em geral. A Dolores não tá preocupada com isso. Tinha. E aí a gente termina com a teoria meio que se tornando realidade, que a gente falou dessa teoria no último episódio, que a Nação Fantasma é alguém de fato importante nessa história. E é o próximo episódio. Pela primeira vez a gente descobre uma coisinha ou outra sobre a Nação Fantasma. Exatamente. Que, inclusive, nesse episódio, pega a filha da Maeve. E não mata, diga-se de passagem. Até onde a gente sabe, eles não matam. Eles provavelmente vão Eu acho que vão usar ela de moeda de troca, sabia? Tipo assim, no momento de encruzilhada deles com a Maeve, eles vão usar... Olha, a gente tem a sua filha, a gente não matou ela tava aqui, aí a menina vai estar lá brincando. De boas. Pessoal, eu tenho um pequeno recado pra vocês. No próximo episódio, a Alice vai estar Han Solo. Porque o Bacon Tático vai cobrir a E3 esse ano. Então não estranhe, vai tá tudo certo. Vai estar tudo certo, a gente não brigou nem nada, porque eu vou ter que fazer sozinha, porque a Marina estará fora. Mas eu volto. Mas ela volta pro episódio 9. Pro episódio 9 e vai ir pro 10. Grande finale. Gente, se vocês curtiram esse vídeo, não se esquece de dar um tapa no like, se inscrever no canal. Fica com a gente gosta de conversar. É um maior sucesso aqui esse canal. E fala pra gente das coisas que a gente não notou, porque às vezes acontece. Normal, estamos super cansados aqui. Pois Deu tudo errado antes de gravar. Vamos conversar aí nos comentários, tá? Falou!